Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Nesse vídeo da playlist Tanatologia, inicio com vocês uma série onde vou tratar sobre um assunto bastante polêmico, que é a eutanásia. Fiquem ligados. O canal Monólogos e a playlist Tanatologia vai trazer para vocês uma série de alguns vídeos, 4 mais especificamente, falando sobre algumas questões bastante importantes relacionadas ao processo de morte e morrer. Esse vídeo de hoje a gente vai trabalhar com as questões relativas ao conceito de eutanásia. Os próximos vídeos vão falar sobre ortotanásia, distanásia e calotanásia. Esses assuntos são bastante polêmicos e eles são pontos que precisam ser debatidos, porque eles são questões muito importantes para pensar o processo de educação para a morte, que é o princípio básico da tanatologia. No vídeo de hoje, como eu coloquei para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre a eutanásia. E eu começo apresentando um pouco a etimologia da palavra e a sua história. As discussões mais antigas que a gente tem sobre eutanásia começam lá na Grécia. O termo eutanásia une duas palavras gregas, eu e thanatos, e significa literalmente e originalmente boa morte ou então uma morte sem dor. O fenômeno em si, ele é bastante antigo, como eu já falei. Só para que vocês tenham uma ideia, em Atenas, o Senado tinha o poder de definir sobre a morte de pessoas idosas e doentes incuráveis através do envenenamento. Qual era o motivo para que isso fosse feito? Esses sujeitos, se entendia, né, na época, que esses sujeitos não contribuíam para a economia, então eles não eram pessoas importantes. Esparta vai ter o mesmo processo, um processo muito próximo, porque nesse contexto, né, espartano, recém-nascidos com deficiência eram jogados de um precipício. Na Idade Média existem registros que apontam que guerreiros feridos em batalha recebiam um punhal para que tirassem a própria vida para se livrar da dor e do sofrimento. Eu confesso para vocês que esse é um ponto que eu considero um pouco incongruente e, de uma certa maneira, acredito até que ele seja uma inverdade. Por que eu estou falando isso? No âmbito do medievo, o suicídio, que é ao que esse elemento remete, carrega um estigma, porque o suicida ele não tem direito a entrar no reino dos céus e, quiçá, tem o direito de ser enterrado num cemitério. Então, essa questão aqui ela é um pouco incongruente e bastante controversa. Na Índia, os doentes incuráveis eram jogados no rio Ganges, né, com a boca e as narinas obstruídas por barro. Tá? Esse tampão, vamos dizer assim, recebia o nome de lama sagrada. Na Roma Antiga, doentes cansados de sofrimento, devido a uma longa enfermidade, né, pessoas que já estavam doentes há muito tempo e que não tinham nenhum tipo de prognóstico de cura, procuravam o alívio da sua dor através da morte, e esse processo era acompanhado por médicos. A filosofia clássica também debate sobre o assunto sem chegar a um consenso, né? Por exemplo, Platão e Sócrates eles vão afirmar que a dor e o sofrimento justificariam o desejo pela morte. Já o Aristóteles é completamente contrário a essa ideia. Mas a primeira vez que o termo eutanásia foi utilizado é bastante recente, vamos dizer assim, né? Para a história, 300, 400 anos é um piscar de olhos, né? A primeira vez que o termo eutanásia foi utilizado aconteceu no século XVIII. Foi o Francis Bacon que utilizou o termo pela primeira vez na obra História de Vida e Morte. E ele é quem alcunhou a ideia, né, dizendo que a eutanásia era o tratamento mais adequado para doenças incuráveis. O Francis Bacon era favorável à eutanásia praticada pelos médicos quando todos os meios disponíveis para a cura de uma pessoa doente houvessem se esgotado. Ele era favorável à eutanásia quando não houvesse mais nada a ser feito para que aquela pessoa melhorasse a sua condição de saúde. Num sentido mais amplo, a prática da eutanásia consiste em abreviar a vida sem sofrimento e sem dor para pessoas doentes em fase terminal ou então diante de um prognóstico que não é positivo, vamos dizer assim. Tá? E essa prática é realizada por médicos
com o consentimento da pessoa doente, e aí nesse caso a gente está falando de uma eutanásia voluntária, ou então com o consentimento da família da pessoa. No caso aí a gente está falando de uma eutanásia não voluntária. Tá? Aliás, você sabia que existem diferentes tipos de eutanásia? O primeiro deles é aquela que nós chamamos de eutanásia ativa. Né? Qual é o objetivo maior desse processo? O fim da vida da pessoa enferma. Né? Nesse contexto, a gente entende, né, uma prática de atos positivos nesse sentido. Né? Por isso a questão da ativa. Né? Esse processo leva, então, essa pessoa a uma morte sem dor e sem sofrimento. Nós também temos a eutanásia passiva, que é aquela em que a morte do enfermo ocorre por falta de meios necessários para manter as suas funções vitais. Tá? Nesse caso aqui a gente está falando da abstenção de tratamentos médicos que poderiam agir para prolongar a vida. E isso pode acontecer por uma série de razões, entre elas a falta adequada de insumos para o tratamento dessas pessoas. Nesse caso, esse tipo de eutanásia pode ser entendida como omissão, ou então ela pode ser realizada com o propósito de acelerar a morte. Tá? Nós também temos a chamada eutanásia de duplo efeito. Né? O que significa isso? É um processo a partir do qual a morte é acelerada como consequência indireta de ações médicas realizadas para aliviar a dor. Né? Ou seja, é como o próprio nome diz, há aqui uma ação não prevista ou não medida ou não pensada, né, com o fim da eutanásia efetivamente, mas que acaba levando a esse processo. Nós também temos a eutanásia eugênica, tá? Essa aqui trabalha com o processo relativo à eliminação indolor de pessoas que não contribuem economicamente para a sociedade. É o princípio lá que eu coloquei para vocês no começo desse vídeo, particularmente articulado em Atenas pelo Senado, que decidia sobre a vida ou morte de pessoas idosas ou de pessoas doentes que não contribuem economicamente para o crescimento da polis. Né? Nós também temos a eutanásia criminal, né, que trabalha aí com a eliminação de pessoas condenadas, consideradas, vamos dizer assim, perigosas socialmente para o sistema. É o caso da injeção letal usada aí, né, para a pena de morte. E aí a gente poderia pensar um pouco sobre a relação que existe entre esse processo, né, da eutanásia, a bioética e o biodireito. Tá? Se vocês pararem para analisar, as discussões que eu estou propondo para vocês nesse vídeo perpassam o âmbito da bioética e do biodireito. E por que isso é importante? A gente precisa entender que os seres humanos necessariamente buscam e precisam, né, criar formas de conduta em relação à construção e a inovações médicas. Isso quer dizer o quê? A gente também precisa discutir o limite da medicina e o limite das suas ações. A gente precisa parar para ponderar até que ponto nós podemos ir quando a gente está trabalhando com alguns pressupostos que envolvem a vida humana. Nesse sentido, tem um vídeo do físico chamado Alexandre Quintanilha, que tem uma máxima e traz uma máxima muito importante para a gente refletir, que é a da ética da precaução. Aqui a gente deveria se perguntar, qual é o limite dos avanços científicos? Até que ponto a gente pode e deve prolongar uma vida para comprovar a eficácia de um medicamento, para comprovar a eficácia de um determinado aparelho médico, para comprovar a eficácia de uma técnica? Ao fim e ao cabo, é isso que a gente está perguntando aqui. Tá? Países que permitem a eutanásia, né? Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, Canadá, os Estados Unidos nos estados de Oregon, Washington, Montana, Vermont e Califórnia, e aqui na América Latina, a Colômbia. No Brasil, existe uma discussão ampla sobre até onde vai a autonomia da pessoa doente para decidir sobre a sua própria morte. Tá? A resolução 1085 de 2006 do Conselho Federal de Medicina diz que, se vocês me derem licença, né, abro aspas e leio o trecho da resolução. É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal.
Esse ponto específico da resolução 1805 de 2006, ele gerou bastante controvérsias no Ministério Público Federal, que propôs inclusive a suspensão dos seus efeitos. Tá? Entretanto, o juiz reviu a sua posição e julgou válida a resolução, que segue vigente até hoje. A resolução 1995 de 2012, também do Conselho Federal de Medicina, regulamentou aquilo que é chamado de testamento vital, ou seja, o doente testemunha em documento, tanto no sentido de manter, quanto no sentido de dispensar tratamento médico considerado inócuo, ou seja, que não vai permitir aí um quadro efetivo de melhora na sua condição e na sua qualidade de vida. Em que pese essas resoluções, o Código de Ética Médica proíbe, abre aspas, utilizar em qualquer caso meios destinados a abreviar a vida da pessoa doente, ainda que a pedido dela ou de seu responsável legal. O que eu estou querendo dizer com isso? A discussão sobre a eutanásia no Brasil ainda não cuida das questões da eutanásia de modo claro e objetivo, sendo que a mesma é considerada criminosa. Se por um lado você tem amparo legal no sentido de respeitar a vontade do doente, né, para que não haja mais a interferência médica, que é o caso do testamento vital, né, se existe a permissão de que o médico limite ou suspenda procedimentos ou tratamentos que prolonguem a vida de uma pessoa respeitada, né, a vontade dela ou do seu representante legal. Por outro lado, a gente tem uma terminologia e uma norma médica, uma norma ética, uma norma legal, jurídica, que diz que isso pode ser considerado um crime. Eu acredito que o debate sobre a morte digna no Brasil precisa ser amadurecido e realizado com uma ampla urgência, pois torna-se cada vez mais necessário pensar políticas para garantir uma boa vida e também uma boa morte. A eutanásia faz parte de um desses conjuntos de leis que a gente precisa debater e discutir de maneira coerente, de maneira sensata, com o amparo das pessoas que conhecem sobre o assunto, da mesma forma que a gente também já passou da hora de discutir sobre a questão da legalização do aborto. Antes que alguém fale assim, meu Deus, de onde ela tirou tantas coisas, eu cito aqui para vocês o material que eu consultei para elaborar esse vídeo. Começo com o texto de Alberto Silva Franco, A Eutanásia no Novo Código Penal. Depois também consultei o texto de Gisele Mendes de Carvalho, Aspecto Jurídico Penal da Eutanásia. Também me servi do texto de Brena Maria Carneiro Costa Magalhães, Eutanásia, Origem, Ramificações e Outras Peculiaridades. Consultei também a obra de Sandra Franco, Eutanásia, a importância de discutir a morte com dignidade. E também me vali do trabalho de Mariana Parreiras Reis de Castro e colaboradores, Eutanásia e Suicídio Assistido em Países Ocidentais, uma revisão sistemática. Então pensa bem antes de você vir debater comigo nesse vídeo, porque eu não me pautei em achismos. No canal Monólogos a gente discute com base na ciência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem ligados e até uma próxima.